tarde para vocês. Meu nome é Tatiana Belli, sou nutricionista, fui formada na Universidade Federal de Viçosa, fiz mestrado aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente faço doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais e também atuo, né, como nutricionista na Clínica Marcos Santos. Bem, eu começo com essa indagação, né? O que seria então alimentação saudável? Então, acho que muitos poderiam me responder, né? Uma alimentação rica em verduras, legumes, uma alimentação rica em frutas, uma alimentação rica em produtos integrais, né? Pão integral, macarrão integral, grãos, compostos também por laticínios magros, compostos, né, por oleaginosas, dentre outros alimentos que são considerados saudáveis. Mas eu digo que é muito mais que isso, uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável, ela deve principalmente ser de acordo com as necessidades em cada fase da vida. Então, uma pessoa idosa, a alimentação saudável com uma pessoa idosa pode ser diferente da alimentação saudável com uma criança, tá? E em relação também com as necessidades alimentares, né, de acordo com essa fase da vida. Além disso, o que é muito importante, diante, né, entre os preceitos da alimentação saudável, é respeitar a cultura alimentar. Sim, temos que respeitar, né? Cada região possui um hábito de comer diversos tipos de alimento. Então, só porque esse alimento não faz parte, por exemplo, da minha cultura, eu vou julgá-lo e falar que não deve comer ou algo assim. Não, né? A gente deve sempre respeitar a cultura alimentar. Isso também é uma alimentação saudável. Além disso, ela deve ser acessível, tanto do ponto de vista físico e financeiro, né? O que adianta prescrever diferentes tipos de alimento, onde que, por exemplo, numa cidade onde eu moro, eu não tenho acesso àquele alimento, né? O que adianta prescrever diferentes tipos de alimento, sendo que por muitas vezes a pessoa não tem condição financeira de adquirir aquele alimento, né? Então isso também é um dos preceitos né, que seguem a alimentação saudável. Além disso, a alimentação deve ser harmônica, né, tanto em quantidade e qualidade, e deve ser baseada em práticas produtivas, adequadas e sustentáveis. Sim, né? A produção de alimento deve respeitar a natureza, o meio ambiente, tudo isso está ligado à alimentação saudável. E além disso, deve conter quantidades mínimas de contaminantes físicos, né, químicos, biológicos. Dou muita atenção aqui, principalmente a agrotóxicos, né? Então, essa também é uma alimentação saudável, a alimentação livre desses contaminantes. E diante disso, né, nós somos constantemente aí várias informações, né, falando das dietas da moda. E hoje, assim, as pessoas hoje chegam, né, aos nossos consultórios já querendo fazer, perguntando se nós vamos prescrever essas dietas da moda. Então, a gente pode observar que essas dietas, né, em revistas, livros já mostrando diferentes tipos dessa dieta. Mas até que ponto essa dieta dá certo? Então, eu coloquei algumas promessas dessas dietas aí da moda. Seque a barriga em 15 dias. Emagreça rápido. Perca 5 quilos em uma semana. Magra neste final de semana. Não tem que ser no próximo, não. Tem que ser neste, né? Então, essas são as promessas das dietas da moda. E será que ela cumpre, então, os requisitos da alimentação saudável que eu falei anteriormente? Acredito que não, né? Então, elas não cumprem esses requisitos de uma alimentação saudável, então elas não devem ser praticadas pelo fato que elas, né, geram promessas de resultados muito rápidos. E emagrecimento rápido não é saudável, tá? Porque uma coisa é o emagrecimento rápido leva a uma alteração metabólica, que isso pode, por muitas vezes, prejudicar o metabolismo mesmo, e a pessoa ganha muito peso depois quando para de fazer essa dieta, tá? Compromete o estado de humor e causa, né, geralmente cefaleia, por quê? Geralmente essas dietas da moda, elas são dietas com restrição de carboidratos, né? E carboidratos, eles têm a função de nos dar prazer. Precisamos de carboidrato na dieta, né? Percussor de hormônios, de serotonina. Então, assim, precisamos, sim, de carboidrato. E essas dietas, muitas vezes, o quê? Restringem o uso né, desse nutriente. Carboidrato é que nos dá energia. Né? A gente tem encontrado em pão, macarrão, arroz. Então, tirar esses alimentos da dieta é uma solução? Não.
A adesão, geralmente, a essas dietas da moda é muito temporária, né? Geralmente as pessoas abandonam em poucas semanas, porque é insustentável o que elas pregam. Além disso, as mudanças que são propostas nas dietas da moda, elas não condizem com os hábitos e com o cotidiano do indivíduo. Lembra que eu falei que a alimentação saudável tem que respeitar a cultura, respeitar, né, as individualidades? E por muitas vezes as dietas da moda elas não respeitam isso. Além disso, não possuem embasamento científico, tá? Quem pregam geralmente... E assim, né, gente, tem várias dietas aí no mercado. E com isso, geralmente, tem estudos que comprovam que essas dietas são eficazes? Não existem estudos. Então, elas não têm embasamento nenhum, né, científico. Além disso, elas criam expectativas irreais de perda de peso. Como, né, o Dr. Marcos falou, o Sérgio falou a respeito do emagrecimento, o que essas dietas da moda geralmente fazem? As pessoas perdem água e perdem músculo. E o ideal é perder o quê? Gordura. Direcionar essa perda de peso para a gordura, né? E geralmente não é o que acontece, né? As pessoas perdem líquido e perdem músculo. Além disso, elas causam, né, fraqueza e tontura, devido até mesmo a essa quantidade de carboidrato ser muito restrita, então as pessoas não têm energia para fazer suas atividades diárias. Além disso, é uma monotonia alimentar, né? Geralmente priva somente um grupo de alimento, como por exemplo só mais proteína, ou vamos comer só fruta, ou vamos tomar só suco, ou vamos comer só sopa. Então é muito monótono. E isso pode levar ao quê? Deficiências nutricionais. E, por consequente, desnutrição. O paciente fica desnutrido mesmo, as pessoas estão desnutridas. E além disso, pode gerar potenciais riscos à saúde, se conduzidas por um longo período. Principalmente dietas que estimulam o alto consumo de gorduras, que isso pode levar a problemas cardiovasculares se forem praticadas por longo período de tempo. Então aqui retrata, né, como funcionam essas dietas da moda. Então ali, antes, durante, até emagreceu, né? Mas um ano depois, olha o que acontece com a pessoa. É porque ocorre um desequilíbrio no metabolismo dessas dietas da moda. Então, geralmente, as pessoas que praticam muito essas dietas, depois elas voltam a ganhar peso e ficam até mais pesadas do que quando ela começou a dieta, tá? Então, são práticas que são insustentáveis e que não condizem com a alimentação saudável. E hoje nós viemos falar aqui sobre emagrecimento saudável, né? Então, nós temos diferentes tipos de alimento, né, que está ligado ao emagrecimento. O que é isso? As pessoas às vezes têm muita dificuldade quando vai fazer, né? Vai controlar, fazer o plano alimentar, de seguir um plano alimentar, ou seguir uma dieta, de falar o que eu como, o que é melhor, né, eu comer. As pessoas geralmente têm muitas dúvidas em relação a isso. Com certeza eu não vou responder aqui, não vou conseguir, vocês saem aqui expert nisso, mas pelo menos dar um direcionamento para fazer escolhas saudáveis para emagrecimento. Então nós temos diferentes tipos de alimento, né? Temos o alimento in natura, né? Temos o alimento minimamente processado, como o próprio nome diz. Processo o quê? Mínimo. Temos os alimentos já que são processados e os alimentos que são ultraprocessados, tá? Vamos lá. Então, o alimento in natura e minimamente processado. In natura, como o próprio nome diz, ele vem da natureza para o nosso prato. É um alimento que não passa por nenhum processamento, certo? Então, uma fruta, né? Um legume, uma verdura que você compra lá no sacolão, no supermercado, é um alimento in natura. Por consequente, o alimento agora é minimamente processado. São alimentos, como o próprio nome diz, passam por um mínimo de processamento. Exemplo, o arroz. O arroz adiciona alguma coisa no arroz para fazer ele? Não. Simplesmente escolhe ele, né? Tira os grãos que não estão adequados e empacota. Isso, então, é minimamente processado, mas ele não é como o in natura, que o in natura não passa por processamento nenhum, ok? Então, esses dois alimentos deveriam ser a base de uma alimentação saudável, equilibrada e saborosa. Então, quando pergunta para mim, que alimento que eu devo escolher para emagrecer, para ter saúde? São esses alimentos. É você pensar, quando for comprar, escolher alimentos, pensa, será que esse alimento passou por algum processamento? Lê os ingredientes. Quando você vai ler o ingrediente do arroz, o que vai ter escrito? Ingredientes. Arroz. Tá? Diferente dos próximos alimentos que eu vou explicar agora.
Temos alimento processado, tá? Que seriam, por exemplo, são alimentos que você adiciona alguma coisa neles. Exemplo, sal, açúcar, tá? Então, os enlatados são alimentos processados. Um milho enlatado é um milho que foi colocado numa salmoura. Um queijo, né? É um leite que passou por processamento de fermentação, mas colocou sal, né? Então, é um alimento que tem adição de alguma coisa, ok? Eles devem ser consumidos também com moderação, porque geralmente eles têm mais calorias, tá? Tem mais açúcar e mais sal comparado ao alimento in natura e o minimamente processado. Agora, temos uma classe de alimentos que é hoje, eu acredito, né, que as pesquisas também mostram, hoje o Ministério da Saúde, o novo Guia Alimentar da População Brasileira, prega muito essa questão de evitar os alimentos ultraprocessados na nossa alimentação, tá? O que seriam esses alimentos? São geralmente alimentos, né, que são fabricados por essas grandes indústrias, são alimentos que incluem neles também, além do sal, do açúcar, da gordura, incluem muitos outros tipos de aditivos alimentares, de conservantes alimentares, de realçadores de sabor. Quando vai olhar os ingredientes desses alimentos ultraprocessados, eles possuem mais de 5, 6 ingredientes. Então é isso, gente. Vai olhar rótulo de alimento. Olhou lá, quanto mais ingrediente tiver esse alimento, mais ele é ultraprocessado. E é um alimento, então, que não é tão saudável, né, comparado ao minimamente processado e in natura. Outra coisa, geralmente esses ultraprocessados, eles tendem a limitar o consumo dos alimentos in natura e os minimamente processados. Por quê? Geralmente esses alimentos processados, eles compõem, por muitas vezes, uma refeição. Então a indústria já monta esses alimentos que as pessoas vão lá, é rápido de fazer, pegou, está congelado, coloca no forno, substitui um almoço, por exemplo, tá? Então, essa questão, né? Então, as pessoas que comem mais ultraprocessados, eles diminuem a ingestão dos alimentos in natura e, além disso, são alimentos que têm, né, que não são saudáveis. Então, eles têm uma composição nutricional totalmente desbalanceada, favorece o consumo excessivo de calorias, favorece o aparecimento de doenças crônicas, tá? Principalmente diabetes, hipertensão, dislipidemias. Geralmente são alimentos que vêm em porções muito grandes e geralmente eles têm hipersabor. O que seriam isso? É uma mistura de sabores mesmo que esses alimentos contêm para gerar uma dependência nas pessoas que o consomem, tá? Favorece o comer sem atenção, porque geralmente esses alimentos já vêm em embalagens individuais. Você não precisa colocar no prato para comer, porque ele já vem embalado e você só, né, assim? Então, você não tem aquela coisa de porcionar, de colocar no prato, de ver quanto que você está comendo. Então, favorece-se, né, não comer sem atenção. Eles geram alterações na questão da saciedade. Então, você tende a comer mais e não sentir-se saciado, tá? Então, só coloquei aqui para a gente resumir. Por exemplo, o abacaxi seria um alimento in natura, né? Se você coloca em lata ele, coloca o açúcar e faz ele em calda, já é um alimento processado. O multiprocessado seria um suco de abacaxi em pó ou um suco de caixinha, tá? Também. Esse é o ultraprocessado. Por exemplo, o milho, outro exemplo, a espiga do milho é um alimento in natura. Quando você coloca em conserva, já é processado. Ultraprocessado, salgadinho de milho no pacote. O peixe, né, in natura, quando você coloca ali na lata, seria um processado, mas olha o ultraprocessado, um empanado de peixe. Vai olhar os ingredientes desse empanado aqui, né? Milhões de ingredientes. Então, para o emagrecimento, sempre importante, preferir alimentos in natura ou minimamente processados, usar com moderação os alimentos processados e evitar ao máximo os alimentos ultraprocessados. Ok? Então, eu gostaria de só também de falar a questão do consumo de óleo, gordura, sal e açúcar. Esses alimentos são importantes na nossa alimentação? São. Nós temos que excluí-los para emagrecer? Não, este não é o caminho. O caminho é controlar a ingestão desses alimentos para emagrecimento. Só que a gente vê que hoje as pessoas, elas fazem um grande abuso desses alimentos. Tanto do óleo, quanto do sal e quanto também do açúcar, tá?
colocado dentro da, assim, né, usá-los dentro do que é permitido, né? Isso varia de cada pessoa, tá? Uma pessoa hipertensa, a recomendação de ingestão de sódio é diferente de uma pessoa que não tem hipertensão. Mas, em geral, né? São ingredientes que deixam a comida um pouco mais saborosa, mais apetitosa, mas deve ser usado com moderação. Eu gosto muito de dar esse exemplo, que é o seguinte, gente. As pessoas geralmente não têm dimensão desses, o tanto que adiciona esses alimentos, né, na comida no dia a dia. Por exemplo, uma colher de sopa de açúcar tem em média 60 calorias, cada colher. Uma colher de sopa de óleo, né, que vai usar lá para fazer comida, tem 72 calorias. Então, cada colher de óleo que vai colocando ali para fazer o arroz, o feijão, a carne, vai contabilizando 72 calorias, né? E, além disso, uma colher de chá de sal, é a pequenininha, né? Tem 5 gramas de sal, que é o recomendado hoje pelo Ministério da Saúde, que é o mínimo, para quem não tem hipertensão, o mínimo que deveria comer. Hoje o brasileiro consome em média 12 gramas de sal, né, por dia. Então está quase 3 vezes a mais do que nós precisamos. Então, para o emagrecimento, é importante também contabilizar e preocupar-nos, então, com as calorias advindas, né, de óleos, gorduras e de açúcar. Aqui eu só coloquei como, né, um exemplo a relação de os ultraprocessados, né, como eu falei que eles têm alta concentração de óleos, de gordura, de açúcar, de sal, tá? Então aqui, ó, refrigerante, chá gelado, achocolatado, bebida láctea, muito sal. Ó, desculpa, muito açúcar. Por exemplo, refrigerante tem média aí 3 colheres, né, de sopa de açúcar em cada lata, tá? E a média a gente coloca que eu deveria consumir por dia, no máximo umas 2 colheres. Então, se você tomar uma lata de refrigerante, já ultrapassou o que você deveria consumir ao dia de açúcar. Mesma coisa seriam os produtos também ultraprocessados, que têm alto conteúdo de sal. Vamos ver o 2 aqui, ó, o macarrão instantâneo, que muita gente tem muito hábito de fazer, né? Se você comer um macarrão instantâneo, aquele que faz rapidinho ali, né? Prático. Só um pacotinho dele, você já atinge a quantidade de sal que você deveria comer no dia. Porque eu não falei que é 2.000, né, miligramas de sódio que tem que consumir no dia? O macarrão instantâneo tem 1.798 miligramas de sódio. Então, consumir um pacotinho já bateu lá a meta de consumo de sódio. E vai comer só um macarrão instantâneo por dia? Não, né? Vai comer outras coisas que vai ter sódio e vai levar esse exagero. Então, gente, esses ultraprocessados, né? Então, mostrando a infinidade desses ultraprocessados aí no supermercado, que levam por muitas vezes as pessoas escolherem eles, tá? Que eles são responsáveis hoje por taxas de diabetes, câncer, doenças do coração e obesidade. Isso é um estudo da Organização Pan-Americana que saiu agora de saúde em 2016. Além disso, tem quantidade excessiva de açúcar, de sal, de gordura, de aditivos e de corantes, ok? Então, algo também, saindo um pouco do alimento e pensando no caso de hábitos mesmo alimentares, o que eu vejo essencial hoje para o emagrecimento e para manter mesmo a alimentação saudável é planejar as refeições. O que seria esse planejamento? É planejar o cardápio, pensar o que tu vai fazer na semana. O que eu vou fazer hoje pro almoço, a semana que vem para o almoço, na segunda, na terça? Pode dar um pouco de trabalho? Não, às vezes depois que você já tem esse cardápio ali pronto, você vai só repetindo ali durante o mês. Planejar as compras desse cardápio. O que acontece? As pessoas dessa vida, né, que por muitas vezes é corrida, chega em casa, o que é mais fácil? Pegar um ultraprocessado, tirar do congelador, colocar no forno e comer. Esse é o problema. Nós estamos precisando cozinhar mais. Eu sei que, né, a vida, né, por muitas vezes nos impede a correria. Só que se queremos ter uma vida saudável, queremos emagrecer, nós temos que sim dar prioridade para as nossas refeições e planejá-las. Criar um tempo para fazer essas refeições. Já vi muitas pessoas que falam assim, não, vamos marcar a reunião? Eu não tenho tempo, vou marcar na hora do almoço. Não é assim? E vai lá, deixa de almoçar, come um ultraprocessado, que é rapidinho, e deixa de almoçar para dar prioridade a outras coisas. Isso que nós não podemos fazer. Então, nós temos que priorizar o horário das nossas refeições, planejar as nossas refeições e, além disso, ver a refeição como um momento de quê? De prazer.
é um momento de socializar. Durante o preparo também das refeições, as pessoas têm que incluir mais a família ao preparar os alimentos. O pessoal vai pensar, é uma sonhadora, né, a Tatiana? Não, mas é algo que eu acho que, assim, antigamente isso fazia muito parte né, do cotidiano das pessoas. As pessoas se reunirem à mesa e comer, as pessoas prepararem as suas refeições juntas. Então a gente tem que pensar mais nisso, resgatar esses hábitos que estão deixando aí diante da vida moderna. Uma coisa também que eu gostaria de falar em relação a sermos críticos sobre as informações veiculadas nos meios de comunicação. Como eu falei da questão das dietas da moda, promessas, alimentos milagrosos, isso não existe, tá? Esse super alimento aqui, ó, um super-herói. Pega um alimento e coloca ele como super-herói e acha que ele vai resolver a vida para todas as doenças. Não, tá? Uma alimentação saudável não é priorizar só um tipo de alimento, é priorizar vários tipos de alimento dentro, né, de um equilíbrio. Então, sermos críticos em relação a isso, o que nos é passado. Então, pessoas que às vezes acham que vão comer algum tipo de alimento e vai curar o colesterol. Não, pode auxiliar? Pode, mas tem que ser um conjunto de uma alimentação saudável. Só para aqui, né, só para finalizar, só para deixar claro para vocês que o excesso de gordura corporal, vários multifatores estão envolvidos no excesso de gordura corporal. Né? O clássico, comeu mais do que gastou, problemas de ordens psicológicas, depressão, insônia, pode levar ao excesso de gordura corporal. Hoje, né, já tem se mostrado a questão da microbiota intestinal, o intestino, né, as bactérias que povoam, né, que colonizam o nosso intestino, elas também estarem ligadas nessa questão da obesidade. Quando as bactérias ruins prevalecem das bactérias boas do intestino, já tem vários estudos mostrando isso, né? E a questão também da genética, e dentre essa nutrigenômica, o que seria? Os alimentos agindo nos nossos genes e prevenindo ou acelerando o processo de excesso de gordura corporal, tá? Então, para finalizar, né, algumas mensagens que eu gostaria que vocês guardassem hoje. Que dietas da moda não cumprem o princípio de uma alimentação saudável, porque elas são desequilibradas. Então vamos, né, parar com essa ideia de ficar fazendo essas dietas loucas, desequilibradas. Alimentos in natura ou minimamente processados devem ser a base da nossa alimentação. Tá? Então, de vez de comprar um bolo pronto no supermercado, faça o seu próprio bolo em casa. Tá? Evite no máximo os alimentos ultraprocessados, como, né, já vim reforçando ao longo aqui dessa apresentação. Sermos críticos quanto à publicidade de alimentos e publicidades ainda de dietas. Planejar suas refeições, planejar o seu cardápio, planejar o que você vai fazer, tá? Isso é importantíssimo. Lembrar também que a obesidade ela é multifatorial, como eu falei anteriormente, vários fatores estão envolvidos na gênese da obesidade. Por isso que ela deve ter, né, para o emagrecimento deve ser um acompanhamento multidisciplinar, como aqui, né, o Dr. Marcos também já reforçou, é o trabalho de vários profissionais auxiliando, né, para o emagrecimento. E lembre-se, né, gente, procurar sempre profissionais capacitados para, né, auxiliarem na perda de peso. E evitar essas coisas de, às vezes, ler revistas, seguir, ouvir o que pessoas falam e começar a seguir, procurar profissionais mesmo da área de saúde para auxiliar, né, na perda de peso. Então é isso. A mensagem que eu deixo por último para vocês é que se quisermos alcançar resultados nunca antes alcançados, devemos entregar métodos nunca antes testados. Então, por que não começar a produzir, né, preparar nossos alimentos, evitar os ultraprocessados, ir para um caminho diferente. Ok? Obrigada. Sim. Claro, né? Igual a farinha de berinjela é uma farinha que pegou a berinjela, processou, né? Concorda que teve um processamento, ok? Pode auxiliar, porque ela vai ter o quê? Fibras. Geralmente essas farinhas, elas têm muitas fibras.
certo? Que vai auxiliar sim no emagrecimento, que vai dar saciedade. Elas podem auxiliar no emagrecimento? Elas podem auxiliar na dislipidemia? Sim, podem. O grande problema é as pessoas colocarem aquilo como um centro da sua vida e fazer daquela farinha como fosse a resolução de todo o problema. Entendeu? Então não adianta eu comer a farinha de berinjela, comer esses vários produtos aí no mercado e não ter e comer só alimentos ultraprocessados. Entendeu? Um balanço. Eu vou comer a farinha de berinjela? Ok, mas eu vou ter uma alimentação o quê? Muita com alimentos o quê? In natura. Aí a farinha de berinjela, juntamente com a minha alimentação como um todo, vai auxiliar. Aí sim, entendeu? O que eu falei é a questão de pregar aquele alimento como a resolução dos problemas que hoje as pessoas estão fazendo. Isso que eu queria que vocês forem, né, pegassem essa mensagem.